Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esta semana vamos falar sobre a cadência de pedalada e antes de iniciarmos o tema em si, vou dar a referência que vamos sempre concentrar mais no exemplo do ciclismo de estrada, que é onde existem mais estudos, mais e melhores referências e é claro que depois quem faz BTT de cross-country ou maratonas de BTT, há sempre pequenas adaptações e pequenos ajustes nas cadências que são próprios da própria modalidade e também do estilo do atleta. Assim, e como é uma questão que com frequência me chega de pessoas a me perguntarem qual será a cadência ideal para pedalar, para treinar, para competir, vamos então explorar um bocadinho as diferenças entre usar cadências baixas, cadências mais elevadas, e o que é que está inerente à utilização de cada um desses ritmos de pedalada. Assim, a cadência que se tem como referência, como ideal no ciclismo, a referência base, são os 90 RPMs, revoluções por minuto, são 90 pedaladas por minuto. Isto está muito relacionado com os atletas, com a sua adaptação à própria modalidade. Ou seja, os atletas mais iniciantes, menos treinados, ou mal treinados, que acontece, não é? Que está inerente a quem está a começar, não é? Têm marcâncias normalmente mais baixas. Isto porquê? Como não tem tanta experiência, não tem tanta resistência e endurance, vai recorrer a mais força para conseguir pedalar. Ou seja, a sensação que eles têm é que precisam de imprimir mais força para conseguirem se deslocar. Enquanto que, à medida que os atletas se vão adaptando melhor ao treino e à modalidade, vão sempre adotando cadências ligeiramente mais altas até aos 90 RPM e superiores. Normalmente, atletas de ciclismo mais avançados ou os elites apresentam cadências de pedalada entre os 90 e os 110 RPM, ou seja, a referência para atletas de elevada qualidade, atletas mais avançados, o mínimo que há de referência aos 90 e vai evoluindo até aos 110. Não é quer dizer que os 110 sejam os melhores atletas, mas normalmente os melhores atletas têm cadências entre estes ritmos. Não quer dizer que o de 90 seja o mais fraco e não quer dizer que também não haja atletas de alto nível com cadência ligeiramente mais baixa do que isto ou até um pouco mais alta que os 110. Mas são chamados outliers e não são propriamente as melhores referências, porque basicamente o que acontece nesse tipo de casos é que, por algum motivo, houve alguma adaptação que leva o atleta a ter esse comportamento na sua pedalada. Assim, a cadências mais baixas do que 90 RPM vão aumentar, ou melhor, levam a que haja um aumento do stress cardíaco e pulmonar, obrigam um maior esforço, diminuem o stress nas pernas e nas costas, mas aumentam um maior stress cardíaco, porque há ali uma necessidade de imprimir mais força. Cadências mais baixas ainda que 85 RPMs vão levar a que haja mais stress a nível dos joelhos, do quadril e das costas, porque o atleta vai necessitar de mais força para pedalar, para fazer deslocar a bicicleta. Ou seja, há um maior torque em cada movimento de pedalada e isso vai originar em que os segmentos envolvidos e as articulações envolvidas no ato de pedalar vão sofrer e vão sentir um maior stress, uma maior carga para fazer esse esforço, porque toda a estrutura está com maior tensão. À medida que as cadências vão aumentando, tudo isso vai fluindo e, como eu costumo dizer aos atletas, o atleta vai se tornando mais eficiente. E vamos supor que um atleta que utiliza uma cadência de 80 RPM e que passa para 90 RPM, o número de pedaladas que faz por hora e por semana de treino, por mês e por ano, aumenta de uma forma brutal. E os números, se fizerem uma pequena conta, a verificar o aumento de 10 RPMs, não é? De 80 para 90, ao final de um mês e ao final de um ano, vão verificar que o atleta pedala milhares e milhares de vezes a mais para o mesmo tempo. O que é que isto vai levar? Vai levar que o atleta torna-se mais eficiente nesse gesto técnico.
um atleta de ciclismo, para ter uma referência diferente, um atleta de basquetebol, para ser um bom executante, além de uma boa técnica, é um atleta que adquiriu essa técnica por repetição sistemática desse gesto esportivo, de lançar a bola para o cesto. E esse gesto vai fluindo de uma forma cada vez mais natural, cada vez mais harmoniosa e com melhor resultado e com mais eficiência, porque o atleta treinou várias vezes esse gesto, como atleta de futebol e outras modalidades que têm a sua técnica específica. Assim, o ciclista que tem aquele movimento cíclico de mecânico de pedalar, se pedalar mais vezes, vai se tornar também mais eficiente. Isso acarreta outra coisa, é que no ciclismo é uma modalidade que é altamente dependente da sua capacidade cardiorrespiratória. Então, ao pedalar mais vezes por minuto, por hora, por semana, vai acarretar um maior trabalho também a nível cardiorrespiratório, que se vai tornando cada vez mais eficiente. Ou seja, é normal que um atleta que passe de 80 RPMs para 90 RPMs ao fim de algum treino, isto pode ser um processo que pode demorar 3 meses, 6 meses, ou às vezes até uma época, a melhorar, a ser eficiente e que isto saia de uma forma natural, em que sem que o atleta faça isso de uma forma muito controlada, sempre ali a verificar se está realmente nas 90 RPM e se não está a baixar. Até isto acontecer. Mas acontecendo isto, o que é que vai levar? É que o atleta provavelmente vai diminuir drasticamente, contrariamente ao que se pensa, a sua frequência cardíaca. O seu esforço vai diminuir drasticamente, porque acarreta uma melhor eficiência do organismo. Ou seja, fisiologicamente o atleta vai ficar muito mais capaz. E isso vai levar a que até se gaste menos energia para fazer o mesmo esforço, apesar de haverem muito mais repetições da pedalada, do seu gesto técnico. E depois, a grande capacidade que, que se verifica é que o atleta, com uma maior cadência, torna-se muito mais sensível às mudanças de ritmo. Então vai utilizar a chamada técnica de shifting, que é, para quem agora também, com as novas tecnologias, controla a quantidade de vezes que faz trocas de mudanças ao longo de um treino, ao longo de uma prova, verificar que frequentemente está a alterar as mudanças que utiliza, os andamentos, e a utilizar andamentos mais leves e adaptados ao perfil do terreno e ao perfil de esforço, para conseguir manter cadências mais elevadas, e isso de uma forma bastante natural. Tudo isto tem que ser também contextualizado com mais uma situação. A elevada cadência, uma cadência mais alta, mais otimizada, também acontece quando o atleta está com um peso corporal melhor, ou seja, a melhor condição física, a otimização do peso corporal para um peso mais de acordo com o seu peso de treino já numa fase já mais evoluída, ou do peso de competição, vai também acarretar ou melhor, está correlacionado com uma melhor cadência, um baixo peso corporal. E isto também com uma melhor mobilidade e flexibilidade, que também estão correlacionadas, como é óbvio, com o peso. Um atleta mais magro tem normalmente e naturalmente melhor mobilidade e melhor flexibilidade. E todas essas questões estão também correlacionadas com o quê? Com um correto bike fit. Um atleta que não esteja montado numa bicicleta bem ajustada a si, confortável e onde se sinta plenamente à vontade, também não estará tão apto a usar uma cadência mais elevada. Então vai estar sempre em esforço, não só para se ajustar ou para estar minimamente confortável na bicicleta, mas também com uma a adaptar-se para conseguir fazer o esforço de pedalar, de executar cada pedalada. Então, um bom bike fit, uma bicicleta bem ajustada, é importante para conseguir uma melhor eficiência na sua pedalada. Um peso corporal mais afinado e mais de acordo com a modalidade e com o perfil do atleta. A melhor mobilidade e a melhor flexibilidade
todos estes fatores vão ajudar também a melhorar a cadência da pedalada. E se vamos a ver, isto volta tudo ao início da nossa conversa, onde eu falei que os atletas iniciantes têm uma cadência de pedalada mais baixa, entre os 60 e 80, e à medida que os atletas vão evoluindo na modalidade, vão se tornando necessariamente mais magros, vão procurando ajustar melhor a bicicleta, vão se tornando mais eficientes na pedalada, vão treinar mais horas, e tudo isto vai levar a que naturalmente a cadência evolua para 90 RPM ou mais. Por último, ressalvar apenas que, mesmo no trabalho de força, em que muitas vezes preconiza que o atleta faça trabalho de força específico, com cadências baixas no treino, é um trabalho que hoje em dia também, pela literatura, já está completamente desadequado, desajustado e nem é muito aconselhado, porque por isto todos os fatores que nós falamos aqui já atrás, aumenta o stress a nível do joelho, quadril, costas, e aumenta o torque e a força para níveis que raramente são utilizados numa prova de ciclismo. Se nós verificamos na prática, por exemplo, uma cadência de 60 com andamentos muito mais pesados, isto pode acontecer em prova? Pode, claro que pode acontecer em prova. Durante quanto tempo? Durante 5 segundos, 15 segundos, 20 segundos, que sejam um minuto, em situações muito específicas. E no total de uma prova de 4 ou 5 horas, que percentagem é que isso representa? Então, se vemos essa percentagem e fomos ver o quanto é que temos de treinar isso nas nossas sessões de treino, é muito ridículo, porque uma sessão de treino de 2 horas, vamos ter que treinar isso em proporção, muito menos, porque também não treinamos sempre a duração de uma prova em si. Por isso, as cadências demasiado baixas, além de não serem aconselhadas pelos motivos de stress a nível das articulações e pelo aumento do torque desnecessário, acabam por ser uma adaptação ao treino não adequada e com pouca aplicabilidade na prática para a modalidade de ciclismo. E com isto me despeço. Até um próximo episódio. Espero que tenham gostado e boas pedaladas com uma cadência bem otimizada. Bons treinos.